E aí ele tinha um sonho de plantar café. Aí ele resolveu plantar lá 1,5 milhão de pés de café, que era o sonho dele. Fez esse projeto acontecer, ele queria reforçar o time. Então foi quando eu entrei na fazenda. Como que eu trago gestão para o processo e busco o conhecimento técnico, né? Fazenda é como uma empresa qualquer. Dizem que existe uma liderança muito estabelecida já por você. Tem que ser uma coisa construída junto com a equipe, por quê? Não adianta ser de cima para baixo. É isso que me motiva. Eu gosto que a equipe se sinta à vontade comigo. A gente faz questão de sempre ter mulheres, só não consegui ainda uma tratorista, porque hoje eu tenho lá todas as informações, que atividades que foram feitas, produto, insumo, parte de financeiro, contas a pagar, tá tudo lá dentro. Quando tá fazendo colheita eu vou lá ver o pessoal colhendo, e eu gosto assim de estar presente na operação para ver o funcionamento, conversar com as pessoas, né? Que eu acho que isso é muito importante também. Na colheita de 2024 a gente já bateu nosso recorde de produtividade. A gente tem que se esforçar, tem que fazer o melhor. Aquele cheirinho, né? Você coa ali na hora, é maravilhoso. É uma operação que você tem que ter um caixa reforçado. O caixa é o rei e a cultura é a rainha. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Fazenda Lucrativa, o podcast do Reagro. E para você que pode estar chegando hoje, por que Fazenda Lucrativa? Porque nós acreditamos que sistemas de produção no agro que sejam lucrativos e sustentáveis produzem riqueza, produzem sustentabilidade, ajudam o desenvolvimento do país e distribuem renda. Então a gente acredita muito nisso, trabalhamos diariamente na busca de apoiar os produtores para ter cada vez mais negócios lucrativos e sustentáveis. Por isso, o Fazenda Lucrativa tem buscado trazer experiências reais de pessoas que conduzem o seu trabalho na direção de ter fazendas cada vez melhores, com sistemas de produção que têm alta capacidade de prever resultado, que com isso lucram, produzem riqueza, distribuem riqueza e desenvolvem o nosso país. Por isso estamos aqui juntos mais uma vez. Quero lembrar você que está aqui conosco que se esse tema faz sentido para você, que você nos siga no Spotify ou no YouTube, para que você receba os nossos informes aí, te ajudando a ver cada vez que tem um novo episódio. Nós temos um novo episódio a cada 2 semanas. Além disso, por favor, compartilhe com aquelas pessoas com quem você acha que faz sentido esse tema. Nos ajude a divulgar o trabalho, para a gente ajudar a chegar cada vez mais produtores à nossa mensagem. Temos hoje um dia muito especial. Vamos falar de cafeicultura, de gestão empresarial. Temos uma convidada que é nossa cliente na consultoria, uma história legal porque ela chegou até nós através de um curso, conheceu o nosso trabalho, a gente se conectou e estamos ajudando no projeto, então, há alguns já 3 ou 4 anos, no modelo de consultoria. Temos conosco a Elizabeth Kim Shi, a Beth. Beth, se apresenta, você dá um oi e eu vou te apresentar em seguida. Olá, Clóvis. Eu queria agradecer o convite, seu convite da Reagro por estar participando aqui, representando a Fazenda São Sebastião, representando a fazenda em nome da minha família, meus pais, minhas irmãs, tem meus filhos, meus sobrinhos e também a nossa equipe, né? Enquanto a gente está aqui conversando, eles estão lá fazendo a colheita acontecer. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Vou apresentar a Beth aqui para vocês. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP, tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV, pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul. Antes de entrar na gestão da fazenda, ela atuou por muitos anos no mercado da moda em São Paulo. Peraí que eu me perdi. Da moda em São Paulo, no atacado e varejo, e desde 21 está à frente da gestão da Fazenda São Sebastião. Então tem uma história super legal, que é uma empresária urbana que trabalhava com moda e que então veio a ser líder de um projeto no agro, especificamente na cafeicultura. Então é um prazer te receber aqui. A gente sabe que o trabalho é um trabalho com grandes conquistas, com um resultado muito legal. A gente espera poder compartilhar aí com os nossos ouvintes toda essa experiência. Vamos começar contando essa história, né? Conta pra gente a história da fazenda, a história da chegada da Beth como líder da fazenda. É um processo sucessório, né? O seu pai que começou o negócio.
Conta essa história pra gente, por favor. Sim, eu me formei em arquitetura e trabalhei por uns 3 anos em escritórios, né, em projetos de arquitetura e paisagismo. E em 1995, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, né? Meu pai me convidou para trabalhar na empresa e desde então eu tenho tido essa trajetória na empresa familiar, que era um atacado de roupas lá na região do Brás. E eu trabalhei lá, o meu pai foi o grande mentor, né? Eu tive muito aprendizado com ele em termos de gestão, em termos de desenvolvimento dentro das empresas. E aí, quando foi em 2012, ele resolveu comprar uma propriedade. Na verdade, ele sempre gostou de fazendas. Ele teve uma propriedade de café na década de 80 no Paraná. Legal. Então, assim, ele sempre... acho que esse foi o sonho dele. E aí, em 2012, ele encontrou essa propriedade no sul de Minas, comprou a propriedade, que basicamente ela era tinha mais pecuária e cereais. É São Tomé das Letras, né? São Tomé das Letras. E aí ele tinha um sonho de plantar café. Aí ele resolveu plantar lá 1,5 milhão de pés de café, que era o sonho dele. Fez esse projeto acontecer. E aí, em 2021, ele me chamou, junto com uma outra irmã minha, para a gente iniciar o trabalho lá na fazenda. A gente já tinha uma outra irmã que trabalhava lá, né, já na gestão, então ele queria reforçar o time. Então, foi quando eu entrei na fazenda. E ele começou o café quando? Então, o café, logo que ele comprou em 2012, ele já fez os viveiros, já começou a fazer os plantios, e ao longo dos anos, ele foi implantando as lavouras. Tinha um pouquinho de lavoura antiga já lá. Então, ele acabou assim, ficando com uma equipe lá, que já era da outra fazenda. Então, a gente tem colaboradores que vêm da outra fazenda e continuam trabalhando com a gente. E aí, ele fez essa implantação de 1,5 milhão de pés de café, que dá aproximadamente os 300 hectares que a gente tem lá hoje. Legal. Quer dizer que vieram colaboradores lá da Fazenda do Paraná? Não, da fazenda do dono antigo da Fazenda São Sebastião. Entendi. Então, eles continuaram lá com a gente e estão lá até agora. Que legal, que legal. E como que é esse processo, como foi para você, né, esse processo de aprender a cafeicultura, não sei quanta familiaridade você já tinha com o negócio, saindo de um outro ramo e assumindo. E qual é o seu papel nesse processo de assumir a gestão, né? Na verdade, eu fui lá no início e eu passei praticamente 6 meses tentando entender qual que é a dinâmica da fazenda, como que são os números, os processos. Então, eu fiquei 6 meses aprendendo. Legal. Né? E aí eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de conhecimento técnico, porque os números você sabe o que são, mas assim, como que são os manejos, as operações, os processos. E aí eu me senti assim eu até mencionei isso já com a minha equipe, eu me senti assim como um ET, que pousou na fazenda e chega alguém e fala para mim assim, você prefere laranja ou banana? Não faço a menor ideia, né? E eu muitas vezes me senti desse jeito. E para não tomar decisões erradas sem o devido conhecimento, eu comecei a procurar cursos no começo de 2023. Eu iniciei com a mentoria do Miguel Cavalcante. Ele é um mentor que ele tem um grupo muito forte de produtores rurais que fazem mentoria com ele. Lá eu conheci muita gente bacana, né? E eu me lembro que na época que eu entrei na fazenda, a minha irmã falava assim, eu perguntava, mas por que a gente não tem um sistema de gestão implementado? Por que a gente não tem os processos? Por que a gente não tem isso, não tem aquilo? Ela falava para mim assim, Beth, isso daqui é uma fazenda, isso aqui não é uma empresa, né? O que você fazia na Super M, você não vai conseguir trazer para cá. Ela falava assim para mim. E eu ficava naquela agonia, que eu falava, não, gente, não é possível, tem que ter um jeito diferente de fazer isso, né? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Aí, quando eu comecei a mentoria com o Miguel, a primeira coisa que ele me falou foi assim, foi uma aula, eu me lembro, ele falou assim, gente, fazenda é como uma empresa qualquer. Aí eu falei, nossa senhora, agora me deu um certo alívio, né? Aí eu comecei a buscar a parte técnica da cafeicultura também, porque eu não sabia nada. Era assim, para mim era totalmente novo, né? Fui fazer o curso da Reagro, que eu achei assim, para mim foi muito bom, porque foi um período curto, com conhecimento bastante intensivo e geral, né? Então eu comecei a ter noção geral. Foi um embarque. Foi um embarque.
E aí, aí depois eu fiz de pecuária, então eu fui fazendo os cursos, porque a gente tem que ter o conhecimento técnico, né? Uhum. E isso me possibilitou ter ideias de projetos para a fazenda que fizessem sentido para o negócio. Então, aí eu comecei a pensar, bom, agora para controlar os números a gente tem que ter um sistema, né? Então, comecei a implementação de um ERP, um sistema integrado, em que você tenha financeiro, operação, compras, tá tudo lá dentro. E aí a gente começou a trabalhar com esse sistema. Foi muito bom, difícil, mas foi bom, porque a gente começa a ter os números, você começa a ter histórico. E aí a gente contratou a consultoria da Reagro também, consultoria técnica agronômica. Foi uma virada de chave também, porque a gente não investia muito em adubação, e a nossa produtividade ela era bem mediana na época. Então, quando a Reagro entrou, a gente teve uma mudança, né, na condução das lavouras. Então, investimos mais em adubação, aí eu fechei o olho e falei, não, gente, vamos gastar e vamos ver no que vai dar, né? Aí investimos na adubação, logo a gente teve um retorno, porque, por exemplo, na colheita de 2024, a gente já bateu nosso recorde de produtividade. Então, eu achei assim que foi um processo muito interessante, esse de mudança de mentalidade em relação ao manejo do café. Legal demais, legal demais. E uma coisa, o que você entende, tem uma coisa muito legal na sua fala, que é esse misto de entender como que eu trago gestão para o processo e busco o conhecimento técnico, né? Tem uma coisa muito legal no podcast que a gente fez com o Henrique Cambraia, que ele fala que quando ele herdou a fazenda e ele entendeu que ele precisava assumir, ele falou, comecei a chamar os pés de café pelo nome, que foi o jeito dele dizer para os pessoas, precisa entender de café, né? E como que foi isso para você? Quanto você trouxe do negócio urbano, quando você descobriu que é fazer uma empresa como qualquer outra, né? E quanto que essa busca do conhecimento e como que é isso hoje? Quanto que a Beth entende de cafeicultura e quanto que ela evoluiu na gestão da fazenda como empresa? Uma coisa assim que eu faço questão de acompanhar são as visitas dos consultores na fazenda. Então, assim, eventualmente, uma vez ou outra, quando eu não posso, eu não estou presente, mas para mim é um grande aprendizado participar das consultorias com os consultores e aprender, né? Complementar todo aquele aprendizado teórico que eu tive na prática. Outra coisa que eu faço questão também é de participar de eventos, né? Ouvir podcasts. Então, assim, eu busco muito conhecimento justamente para eu poder não falhar na parte técnica, para que eu tenha uma parte de tomada de decisão de gestão de uma maneira mais consciente. Né? Legal. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, eu gosto de casar as duas coisas, só que eu acho que a parte técnica, tem toda a minha equipe lá, né? Todo o pessoal que trabalha lá, que tem muito mais experiência que eu, né? Eu falo para a equipe, gente, vocês têm muito mais conhecimento e experiência do que eu no café, né? Então, vamos tentar juntar o que vocês sabem com o que eu sei, com a gestão, para a gente poder fazer um trabalho bacana aqui. Legal. Eu ia fazer essa pergunta, muito legal você falar, porque a minha pergunta é, como tem sido essa coisa de ter um conhecimento ali, a necessidade de trazer coisas novas e mudar, e a sua experiência? Então, assim, eu vejo um triângulo aqui, um tripé, né? Que é onde a gente tem consultoria e cursos trazendo um conhecimento técnico que está estabelecido na equipe com anos de cafeicultura, e o seu conhecimento como gestora. Como tem sido temperar tudo isso? Eu digo que a equipe, eles são muito importantes porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Claro. Então, eu estou aqui, a equipe está lá rodando a fazenda, fazendo as coisas acontecerem. A gente tem uma questão de sempre tentar buscar com que a equipe aprenda mais. Então, a gente foca bastante em treinamento, em disseminação de informação. E aí eu acho que é importante que a equipe seja dona do processo, né? Eu acho que isso é importante porque não sou eu que estou mandando, não é a consultoria que está mandando, né? Na verdade, a consultoria, ela é um framework para a gente poder ter todo o processo de manejo dentro dessa moldura, né? Então, eles determinam, eu digo que eles determinam um ritmo dentro da fazenda, né? Então, as visitas são quinzenais. Então, para cada visita, a gente tem uma lição de casa, que a gente tem que cumprir uma parte do cronograma, né? Então, a gente tem
Depois, na próxima visita, eles voltam, o que a gente fez, o que não fez, qual foi o problema. Então, eu digo assim, que é como se fosse, a engrenagem tem que estar bem, rodando bem direitinho para as coisas poderem funcionar. E aí, até na questão de implantação de sistema, por exemplo, que você perguntar como que é você querendo implementar as coisas e a equipe como que recebe, né? Eu acho que no início eu acabei forçando um pouquinho a marcha, sabe? É como se... Porque implementar um sistema numa empresa não é fácil. Não. E se você não tiver um patrocinador muito forte que mantenha aquela cadência de implementação, não sai, né? Então, vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. E assim, a equipe se desenvolveu muito nesse processo, porque, imagina, a gente não tinha nada controlado, esse sistema era tudo em Excel, eram dados meio soltos, né? Então, a equipe cresceu muito com isso, porque treinando, aprendendo a mexer, apanha um pouquinho, né? Mas depois vai se ajustando e os processos vão funcionando. E aí, eu acho que isso traz para a equipe uma sensação de, eu dou conta. Né? E isso eu acho importante, a gente fazer com que a equipe tenha essa sensação de que ela dá conta. Legal, né, dos desafios. Uma outra coisa que me veio em mente, como que foi esse processo? Eu converso com as pessoas que trabalham na fazenda e eles dizem que existe uma liderança muito estabelecida já por você, ou seja, que as pessoas já veem você liderando o processo, né, e funcionando super bem. Como que foi o patrocínio do seu pai para que isso acontecesse? E como que foi esse processo para que a equipe gradativamente comprasse a ideia? Liderança passa por admiração, na minha crença, né? Como que foi essa construção? Olha, Clóvis, eu sou, assim, uma pessoa muito transparente, né? Eu tento sempre, assim, ser uma pessoa o mais honesta possível, transparente, e eu gosto que a equipe se sinta à vontade comigo. No início, eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade, porque é uma fase de adaptação. Ninguém me conhece, né? Ninguém me conhecia na época, eu não conhecia a equipe. Então, é aquele momento meio de se conhecer para buscar pontos em comum para a gente poder trabalhar junto. Então, eu acho que o meu pai, assim, ele me apoiou muito desde o início e... É óbvio, assim, ele sempre foi muito presente, está presente até agora. Eu sempre digo para a equipe, eu falo, gente, o que o meu pai pedir, vocês façam de olho fechado, né? Não é para ficar contestando, discutindo, eu acho que, assim, ele tem experiência, ele tem uma maturidade e um sexto sentido, Clóvis, que é impressionante. Que legal. Ele fala assim, isso aqui não vai dar certo, pode escrever que não vai dar certo lá na frente. Então, eu falo para a equipe, eu falo, olha... eu estou aqui fazendo a gestão, eu dou um direcionamento, mas se meu pai chegar e falar, não, vai todo mundo para o outro lado, vocês podem ir para o outro lado, não tem problema. Depois a gente resolve, né, como é que vai fazer. Exatamente. Legal. Isso é interessante, eu tenho isso com a minha esposa. Quando a minha esposa fala alguma coisa vai dar errado, eu falo, meu Deus, eu detesto te contrariar, porque geralmente ela está certa. Geralmente sim, meu pai também é desse jeito. Vamos lá, eu queria te ouvir sobre a questão da distância, né? Você é gestora do projeto, mas mora em São Paulo. Queria saber qual que é a frequência que você vem e como que tem sido os instrumentos que você usa para ser eficaz, não estando lá todo dia. Sim. Quando eu comecei em 2021, eu não ia para a fazenda com muita frequência. Eu estava mais assim, vendo números, informações e dados, então eu não precisava ir com muita frequência. Eu não tinha nem muito envolvimento com a equipe. Mas, a partir de 2023, com a presença da consultoria, eu comecei a ir com mais frequência. Eu tento ir a cada 15 dias, mas, por exemplo, agora na época da colheita, tenho que ir praticamente toda semana. E eu sigo muito a questão das consultorias. Então, quando a consultoria está lá, eu gosto de estar presente. Além do café, a gente tem a consultoria da pecuária, que é mensal. A gente tem a consultoria de oliveiras, que a gente tem um pedacinho de oliveiras lá. Então, assim, eu gosto de acompanhar as consultorias porque é um momento mesmo da gente alinhar as atividades, os cronogramas, né? Então, eu tenho que viajar. São 5 horas de carro se a Fernão Dias estiver tranquila, né? Então, eu tenho que viajar e normalmente eu vou numa terça, volto numa sexta-feira. Eu tento passar a semana lá e os finais de semana eu volto para São Paulo. Então, eu tenho feito dessa maneira. Para fazer a gestão à distância, uma coisa que para mim foi muito importante é implementar o sistema. Porque hoje eu tenho lá todas as informações,
que atividades que foram feitas, produto, insumo, parte de financeiro, contas a pagar, está tudo lá dentro. Então, tendo o sistema, eu consigo trabalhar de São Paulo, né? Aí, quando eu estou em São Paulo, eu faço reuniões online, que dá para fazer muita coisa. Depois da pandemia, a gente aprendeu que dá para fazer muita coisa online. Eu costumo fazer mais questão de planejamento, de pensar um pouquinho, fazer cursos também, né? Leituras nessa época quando eu estou em São Paulo. Quando eu estou na fazenda, a coisa é mais mão na massa mesmo. Legal. Então, lá eu gosto de estar presente, vou visitar o pessoal da lavoura, quando está fazendo colheita, eu vou lá ver o pessoal colhendo. Eu gosto, assim, de estar presente na operação para ver o funcionamento, conversar com as pessoas, né? Que eu acho que isso é muito importante também. Que legal. Me chamou a atenção na sua fala da questão da relação da consultoria. Eu notei aqui que a consultoria ela está fazendo o ritmo, né? Ditando o processo, né? É uma coisa que eu acho muito legal da nossa consultoria em cafeicultura, essa coisa da gente fazer os elementos do que a gente chama de eficiência operacional e monitorar esse processo, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como que tem sido esse papel da consultoria estabelecendo essa revisão do que precisa ser feito e o ritual disso tudo sendo feito a cada visita? Achei muito legal, queria te ouvir sobre isso. A consultoria, ela dita uma cadência, né? Dentro da fazenda mesmo. E como eu te mencionei, a gente tem a visita a cada 15 dias. A gente passa para a consultoria quais atividades que foram feitas e quais que não foram feitas. A gente tem um disquinho lá, uma pizza, né? Que você vê lá quantos por cento que você fez dentro do prazo, quantos que foram fora do prazo, quantos que não foram feitos. Então, a gente consegue acompanhar, mesmo porque, assim, é muito importante que o manejo, a pulverização, a adubação, ela seja feita dentro daquela janela de tempo, né? Então, com esse acompanhamento, a gente consegue, puxa, não deu tempo de fazer porque choveu, tá? Vamos fazer? Não vamos fazer? Vamos remanejar? O que a gente vai fazer? Então, vira uma ferramenta de tomada de decisão, até para a gente entender quais são os próximos passos, né? Então, acho que, assim, a consultoria ajuda porque eles têm um relatório muito completo. Lá tem o cronograma do que você vai fazer com as datas, tem as receitas, né? As boas práticas. As boas práticas. A gente também recebe deles a orientação do manejo de irrigação, que é uma coisa também muito relevante lá para a gente. Legal. Então, eu digo assim que quando a consultoria chega e prepara tudo isso para a gente, é como um presente, né? Então, a gente recebe aquilo e fala, bom, agora vamos correr atrás para fazer acontecer. Muito bom ouvir isso, muito bom. Pessoal, eu queria aproveitar a fala da Beth para a gente pensar numa coisa. Quando a gente pensa no método da fazenda lucrativa, né, que a gente tem procurado desenvolver e levar aí para os produtores, esse é o pilar eficiência operacional, né? A gente trabalha numa indústria a céu aberto, onde fazer com atraso pode ser quase igual não fazer, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar sobre isso. O que a Beth descreveu é um processo de trabalho para que a gente tenha eficiência operacional, que é o que a gente tem traduzido de certa forma de fazer certo na hora certa, né? Porque não adianta só fazer certo, a gente tem que também conseguir fazer na hora certa. Vocês têm conseguido um nível alto de eficiência Fica verdinho lá a pizza? Então, a gente estava alcançando acima de 80, mas à medida que o ano vai passando, a gente vai caindo um pouquinho, né? Legal. Porque começou a colheita e tem umas atividades em comum. Mas aí o que eu acho interessante disso, Clóvis, é que a gente consegue estabelecer metas, né? E revisar, inclusive. A gente tem para onde melhorar, né? Porque eu falo, não, se você está nos 90%, 100%, não tem nem o que melhorar, né? Mas você está nos 80%, tá. Então, olha, nossa meta tem que aumentar para 85%, 90%, 95%, Legal. né? Então... E uma coisa muito interessante que eu acho desse acompanhamento da eficiência operacional é o que você citou. Hoje choveu. Essa operação não é possível, mas qual que eu posso fazer hoje para que eu possa manter o cronograma, né? Sim. Isso é muito importante. Você ter essa flexibilidade é muito importante. E para isso você tem que ter maquinário pronto, né? Tratores, você tem que ter os insumos na fazenda, você tem que ter tudo isso já colocado lá dentro, que você já pensou antes, já providenciou para poder ter essa flexibilidade. Muito legal. Queria te ouvir um pouco sobre a questão da autonomia que você trouxe, que é importante que as pessoas sejam donas do processo, versus os seus indicadores de gestão, né? Então, assim, o que você não abre mão de ter nas suas mãos, que decisão você gostaria que sempre passasse por você,
e o que o time tem autonomia e como que a gente comunica isso para que eles saibam que horas que eles vão, que horas que eles perguntam, né? Clóvis, para mim isso é um pouquinho assim, ainda eu estou num processo, sabe? Porque ainda mais assim na fazenda, que é tudo meio esparramado, a área é grande, e as pessoas, você não enxerga todo mundo trabalhando, é diferente de uma loja ou de uma fábrica, né? Que tá lá todo mundo juntinho trabalhando. Então, isso me dá um pouco de insegurança, sabe? E eu tô trabalhando muito nisso porque não tem como eu estar olhando tudo, todo mundo ao mesmo tempo. Então, é um processo que eu tô passando. Eu passei por uma mentoria, né, de liderança, eu recebi um feedback da equipe, um feedback 360 graus, e foi muito bacana porque eles pedem, né, que a gente delegue mais, Que legal. que a gente comunique melhor, que a gente reconheça, né, e são coisas que a gente realmente precisa fazer, né. E estando nesse relatório, aí eu fiz uma reunião com a equipe, eu falei, olha, gente, a gente vai tentar, vamos entrar nesse processo e vamos tentar fazer. Então, eu te digo que eu não estou bem ainda nesse processo, mas a gente tem perspectiva de melhorar. Legal. Tem uma crença que você pontuou um ponto que eu acho muito interessante, que é essa lógica da pessoa ter clareza do que a gente espera, né? E aí, se ele tem uma métrica que é o alvo daquele setor, né? Isso ajuda muito, e eu já vi muitas vezes pessoas em fazendas falando, poxa, eu gostaria de ter mais clareza do que você espera de mim. E as métricas trazem muito isso, né? Sim. Como que vocês estão lidando com isso? Enquanto que tem uma crença de que todo funcionário deveria ter pelo menos um número que ele é responsável por ele, né? Que o resultado é fruto do trabalho dele. Sim. Como que vocês estão lidando com isso? A gente não tem ainda isso muito bem estruturado lá. Então, assim, uma coisa que eu até estou conversando com o nosso supervisor, com a equipe de gestão, para a gente implementar, né, uma gestão à vista, a gente reunir a equipe toda, até, por exemplo, de manhã, o que eu vejo? A gente passa as orientações meio individuais, né? Aí eu falei com ele, eu falei, olha, o que você acha, Lidiomar, da gente pegar, reunir todo mundo, inclusive para um saber o que o outro está fazendo, né? Para ter essa noção de conjunto, para todo mundo saber, não, cada um está fazendo um pouquinho de esforço para qual objetivo final. Então, eu acho que é uma coisa que a gente está num processo de implementação na fazenda que eu ainda não consegui deixar bem claro e bem estruturado. Legal. Queria te ouvir, vocês têm café irrigado e café sequeiro, né? Eu tenho visto um avanço na dinâmica de café irrigado. A gente tinha uma lógica de que tinha muito café irrigado no Cerrado e o sul de Minas com muito café sequeiro, né? E tenho visto projetos de café irrigado se ampliando no sul de Minas, né? Qual que é a sua experiência em termos de sua satisfação com um e com o outro e para onde que você acha que a fazenda vai, né? A irrigação lá na nossa fazenda, o meu pai começou desde muito cedo a fazer a implantação de irrigação lá, porque ele já tinha aquele sexto sentido dele, ele já tinha essa perspectiva de que ia precisar ter essa irrigação na fazenda. Lá a gente tem uma altitude muito boa e a gente tem uns 2 graus a menos na média de temperatura. Fica entre 1.000 e 1.400. Legal. Né? E a irrigação é gotejo? E a irrigação é gotejo. Então, meu pai, ele construiu esses projetos. Quando eu entrei na fazenda na época, em 2021, eles ainda não funcionavam muito plenamente, porque você tem que fazer uma manutenção e a gente não tinha essa equipe formada lá. De 2021 para cá, a gente começou a determinar uma equipe para trabalhar na irrigação. A gente, esse ano, conseguiu uma consultoria para nos ajudar. Ele faz uma visita quinzenal lá na propriedade e aí ele faz todos os testes, verifica o que precisa de manutenção. E a irrigação, ele é um equipamento que ele é de uso muito intensivo, né? Então, sempre tem uma outra coisinha que está com problema. Eu digo assim, o dia que você ouvir falar, não, 100% da minha irrigação está funcionando, é mentira, porque não funciona, né? Então, acho que 90% funciona e sempre tem 10% ali que você precisa estar mexendo. Então, eu acho que até com essa questão das mudanças climáticas, a gente usa a irrigação de uma maneira bem estratégica, porque a gente consegue acompanhar, junto com a estação meteorológica que a gente tem, a questão de evapotranspiração, a questão de temperatura, e o Isaías e o Enio nos ajudam muito nisso, porque a cada 15 dias eles fazem a avaliação e nos dizem, olha, essa semana vamos irrigar ou não, vamos parar porque não está precisando, porque também você não desperdiça o recurso hídrico, né? Então, você faz uma coisa de uma maneira muito mais consciente e que seja satisfatório para a planta,
Porque não adianta você achar, não, eu vou irrigar à vontade que vai estar bom. Não, também não está bom, né? Então você precisa ter ciência para fazer a irrigação. E como que você vê hoje, como que é a experiência de vocês no desempenho das lavouras irrigadas versus sequeiro? E a ideia é ampliar a irrigação? Sim, hoje em dia a gente tem mais ou menos 70% irrigado, né? A gente está com projetos de ampliação e as lavouras novas que a gente está plantando, a gente também vai implementar a irrigação. Acho que a gente não consegue chegar a 100%, por questão de locais assim que foi plantado e não tem a água próximo. Mas eu acho que até uns 90% a gente vai conseguir implementar. E o desempenho é significativamente maior? Significativamente maior. Agora, o que eu percebi é que, por exemplo, o investimento em irrigação aumentou muito de 1 ou 2 anos para cá, né? Acho que todo mundo começou a fazer, o cafeicultor está com recursos para poder investir e os preços realmente aumentaram bastante. Então, antes o investimento se pagava bem rapidamente. Agora eu acho que talvez demore mais um pouquinho, mas eu acho que vale a pena, porque você vê, a gente vai entrar no El Niño agora, né? Então a gente vai ter todo um desequilíbrio aí de temperatura, de chuvas, então a gente consegue manter o ritmo da planta, né, com a irrigação. Legal. Queria te ouvir uma coisa que você passou e que eu acho que é muito legal. Eu tenho feito uma discussão, promovido aí uma reflexão sobre o que fazer nos momentos de mercado favorável, né, e o que fazer em momentos de crise, né? E eu sou produtor de grãos, né, e vejo no meu negócio produtores de cereais que no momento de soja super cara e tudo, alavancaram muito, abriram muitas áreas e agora estão passando por algumas dificuldades, as maiores ou menores, dependendo do nível de risco que as pessoas tomaram, né? E por outro lado, vejo empresas que no momento de preço muito alto se estruturaram e entraram com dívida baixa, agora no momento mais difícil. E o café vem de um momento maravilhoso em termos de preço, mercado muito aquecido e tudo, né? Como tudo no agro, temos ciclos, né? Sim. Como é que vocês estão cuidando, quais foram as decisões que vocês tomaram nesse momento de preço muito alto e não sei como vocês estavam de produção e tudo, enfim. Que medidas vocês tomaram no momento muito favorável, pensando que isso pode e deve ser um ciclo? Esse é uma questão muito importante, porque a nossa família é uma família a gente faz uma gestão muito conservadora, sabe? Então, a gente não se arrisca muito, a gente não gosta de ficar pegando empréstimo, né? Então, foi uma fase que até eu me preocupo, né, Clóvis? Porque eu entrei na cafeicultura justamente nesse momento, né? Pegou uma onda boa, né? Aí agora eu fico pensando, gente, como é que eu vou fazer a hora que o preço, né, começar a descer? Será que é a fase difícil? Como que eu vou passar por isso, né? Mas, assim, a gente é muito conservador nessa questão. Então, a gente, nesses anos, a gente fez um reforço de caixa, a gente investiu na propriedade em infraestrutura, né? Compramos tratores, coisas que a gente realmente precisa para a operação no dia a dia. E a gente vai entrar agora nesse processo de queda de preço com a gestão bastante amarrada. Então, assim, eu acho que a minha contribuição nesse momento para esse processo vai ser o quê? Olhando os números, onde a gente pode reduzir de uma maneira coerente, né? Que não impacte, por exemplo, na produtividade, porque eu acho que a produtividade é o principal, né? Isso é uma coisa que a gente não pode perder, porque não adianta o preço estar altíssimo e você não ter safra, não ter colheita, né? Você tem que ter a produtividade. E vice-versa, né? No vice-versa. Difícil também, né? Preço baixo e produção baixa é a equação da derrota. Aí é terrível. Então, é uma situação, assim, muito complicada e a gente, assim... vamos tentar reduzir um pouco em tudo, mas não em adubo, né? Questão de insumos, a gente... mantém essa questão, né, de ter todos os insumos comprados, porque isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, eu acredito, né? Eu concordo muito. Que esse é um erro muito comum, né, que as pessoas veem crise de preço, elas cortam em insumos ou em gastos que são relacionados à produção. Aí o ciclo é uma espiral negativo, né? Porque é um tiro no pé, né? Eu corto um gasto que cai produção no momento de preço baixo, não tem produção, não tem receita, e aí o espiral é negativo, né? Tiro no pé, com certeza. E acho que é muito legal. Você sente que vocês estão mais preparados em termos de
dados e estrutura de decisão para olhar para um momento de preço menor e jogar o jogo com mais chance de ganhar. Sim, eu me sinto muito tranquila em relação a isso, porque agora a gente já tem os números, a gente tem histórico, a gente sabe onde a gente está gastando mais, onde a gente pode apertar um pouquinho, né? Então, você ter essas informações é muito importante para a tomada de decisão, principalmente no momento desses, né? Momento que o preço está caindo e que você vai ter que meio que dançar um pouquinho aí, né? Para poder realmente conseguir ter mais resultado. E não deixar de ter resultado, Claro, né? claro. Porque isso que é importante. Tem algumas coisas interessantes nisso. Eu escutei de um produtor, ainda esse ano, no começo desse ano, ele falou que ele não tinha medo da crise. Ele nem é um produtor de café, não. Até ele é produtor de café também, mas a gente estava olhando para o negócio leite dele nesse dia. Ele falou, por quê? Porque nós aprendemos a olhar para os números e eu tenho certeza que nós vamos tomar as melhores decisões. Sim, né? exatamente. E tem um negócio muito legal que os nossos benchmarking mostram, né? Que o produtor mais eficiente, nos momentos de crise, ele, na grande maioria das vezes, não entra no vermelho, ele ganha menos. Mas por quê? Porque ele é mais eficiente que a média, né? Então o mercado o protege, né? Sim. Então, se a gente está mais eficiente que a média, existe uma proteção de mercado em que a gente provavelmente não entra no vermelho. E fazenda é um negócio que exige um capital, assim, é muito intensivo em capital, Muito. né? Então, é uma coisa que é uma operação que você tem que ter um caixa reforçado. Todo mundo fala, né? Que o caixa é o rei, e realmente. É uma coisa que você não pode tirar o olho, porque qualquer 6 meses de problema que você tenha, você tem que ter, né? Aquele caixa reservado justamente para poder não precisar ter que mandar todo mundo embora de qualquer jeito. Vender no aperto. Vender no aperto, exatamente, para você ter uma situação confortável. Legal, muito bom. Queria explorar um outro lado bem diferente, assim, que eu tenho escutado, eu sinto isso e eu tenho visto isso em muitas visitas que eu faço às fazendas, que é essa coisa do prazer do agro. E eu falo de que eu vou para fazenda, não parece nem que eu estou trabalhando, né? E tenho escutado de muitos produtores, que é muito legal quando a gente consegue ter uma atividade tão prazerosa, ligada à natureza, produzindo alimento e ainda ganhar dinheiro, né? Sim. Qual que é o seu olhar sobre isso? Quão prazeroso o agro é para você? Então, para mim, estar na fazenda, é o que eu falo para a equipe. Eu falo, gente, já pensou, vocês estão trabalhando aqui com esse céu, com esse sol, com esse verde, né? E eu que sou de São Paulo, né? Aquele concreto todo. Quando eu vou para a fazenda, eu falo, gente, apesar de ser um ambiente de trabalho em que você tem estresse, você tem preocupação, eu pego o carro, dou uma voltinha nas lavouras, eu falo, gente, agora eu já estou pronta, né? Para o segundo round. Já respirei. Eu já respirei, exatamente. E assim, é isso que me motiva, na verdade. Por quê? Para eu ir toda semana para a fazenda, né? 5 horas para ir, 5 horas para voltar, abrir mão de estar com a minha família, né? O meu marido, ele tem empresa em São Paulo, então assim, a minha família está em São Paulo. Sim. Então, tem que ter uma motivação muito forte. Eu acho que é isso, é uma paixão que você tem pelo trabalho e pelo propósito, né? E eu até acho que também para a equipe, Clóvis, essa questão do propósito é uma coisa diferente também de uma empresa urbana, por exemplo. O fato deles estarem lá, trabalhando naquele ambiente, não é um ambiente fácil de se trabalhar, né? Exige bastante fisicamente, né? Mas o fato da equipe estar lá, trabalhando naquele verde, com aquelas plantas, com aquele sol, eu falo, gente, isso aqui é uma bênção para todo mundo, né? E as pessoas, elas sabem que estão lá produzindo alimento, né? Tem o cafezinho de todo mundo, todo dia, né? Então, acho que é muito gratificante. Muito legal. Queria explorar a questão da pecuária de corte, né? A fazenda trabalha com café e corte, grato, né? Nós somos seus consultores nos 2 setores aí, né? E a sinergia da cafeicultura, eu tenho uma coisa que tem me deixado curioso, assim, eu tenho visto a pecuária de corte avançando muito no sul de Minas. Vejo o sul de Minas descobrindo como ocupar bem a fazenda, né? Então eu tenho visto pecuária de corte chegando em sintonia com o café, em sintonia com a pecuária de leite. Recentemente visitei uma fazenda de cereais que está com integração lavoura e pecuária super legal. Queria te ouvir sobre isso. Como que a pecuária de corte é ou não importante no sistema e por que colocar café e corte, né? Lá na fazenda, o relevo, ele tem algumas áreas que são muito inclinadas. Então, o nosso propósito lá é sempre plantar o café com a mecanização. Então, a gente não planta café onde não é possível mecanizar.
Tanto que a gente está fazendo um aumento de áreas muito orgânico lá na fazenda, né? Então, a gente acha uma arinha de, sei lá, 10, 20 hectares aqui que dá para plantar, então vamos plantar o café aqui. A gente acha uma outra área no outro canto e a gente está fazendo um aumento, a cada ano aumentando um pouquinho. Nas áreas muito inclinadas, a gente tem a pecuária, né? A cria. E assim, eu sou apaixonada pela cria, porque você vê aqueles animais, né? Os bezerrinhos, você fala, gente, que coisa mais maravilhosa, né? Então, acho que assim, existe muita sinergia nessa questão, né? É óbvio que eu já tentei pensar em outras culturas para essas áreas, talvez uma floresta, um mogno, alguma coisa. Eu e meu pai, a gente já discutiu sobre isso, mas a gente, por enquanto, está assim, querendo que a pecuária dê certo. Por que eu digo isso? Eu estou lá desde 2021 e assim, a gente implementou a IATF, né? Então, todo ano a gente está fazendo. A gente apanha um pouco ainda, eu apanho um pouco ainda da pecuária, né? Porque é uma coisa que o café, ele demanda muito a nossa atenção e às vezes quando a gente vai olhar para a pecuária, escapou um negócio, escapou um processo. Então, é uma coisa que eu ainda tenho que me ajustar, né? Eu falei, olha, esse ano eu quero me dedicar mais à pecuária, né? Porque eu acho que ela tem muita capacidade, né, dentro da nossa fazenda, e eu acho que ela casa muito bem com o relevo que a gente tem lá. Legal. É uma lógica de melhor exploração da fazenda, né? Isso. A gente tem também uma pequena área de oliveiras. Em 2021, a gente teve uma geada, né, na fazenda que pegou as pontas de alguns talhões, e a gente pegou uma arinha lá de 2 hectares e a gente está experimentando as oliveiras. E aí vai dar a primeira colheita agora no ano que vem. Vamos ver se de repente der certo. Também é uma outra área que a gente pode diversificar. É uma cultura muito interessante. Eu acho encantador. É linda mesmo. É muito bom. Queria voltar num ponto da questão da tecnologia, né? A gente vê muita coisa acontecendo. Eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que é o Feitas para Vencer, até foi uma indicação aqui no podcast. 2 entrevistados recomendaram, eu preciso ler esse livro que eu não tinha lido ainda. E hoje eu li o capítulo falando de tecnologia. E ele falando lá na época do ano 2000, né? Porque o livro é antigo, né? Falando da chegada lá do e-commerce e tal. E aí eu vi muito assim, a mesma coisa acontecendo agora com a IA, né? E pensando ainda na tecnologia a nível da fazenda, né? A irrigação como tecnologia, cada vez com mais condição, as colhedeiras, né? Como que você está vendo esse processo da tecnologia chegando no agro e onde que você acha que estão os raciocínios certos para a tomada de decisão de usar ou não? E me chama a atenção quando você, por exemplo, relata, nós estamos num momento muita gente irrigando e a irrigação ficou cara. A gente percebe isso muitas vezes acontecendo, né? Que às vezes nos momentos em que tem preço, as tecnologias sobem, né? E aí depois é o desafio de tomar a decisão, agora faço ou não, né? Sim. Como que você tem lidado com isso e qual que é a sua visão do que está acontecendo em termos de tecnologia e no negócio? Lá na nossa fazenda, assim, uma coisa que eu gosto, né, de dizer para todo mundo é que eu não sou daquelas, assim, primeira a adotar. Eu não sou early adopter de tecnologia. Eu sou assim do tipo, não, funcionou em tantas fazendas, então eu vou trazer para a gente, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela tem que ser escolhida para suprir uma necessidade do negócio. Eu não acho que a tecnologia ela tem que ser usada só por eu uso, né? Eu acho que ela precisa servir a um propósito dentro do negócio. Então, por exemplo, a gente implantou ano passado uma tecnologia que é o rastreamento dos tratores, né? E aí você mede a eficiência operacional, você mede tempo parado, ligado, né? Então, a gente está fazendo todas essas medições. E aí você olha os números, né? A gente está com uma eficiência operacional muito ruim das máquinas. Então, 30%. Né? Sendo que a média de mercado é o quê? É 65%, 70%. Aí a gente tem que fazer o quê? Um plano de ação para poder melhorar esse número. O que a gente vai fazer? Um treinamento, conversar com a equipe e tal, e tomar as decisões para poder utilizar bem aquela tecnologia. Porque se é só para ela medir, me trazer números e eu não fazer nada, ela não me serve, né? Então, acho que a tecnologia é muito importante. Questão da inteligência artificial, assim, eu acho que o mundo está mudando muito rápido. E eu acho que o grande calcanhar de Aquiles dessa mudança toda são as pessoas. Então, a gente tem que habilitar as pessoas a usarem as tecnologias,
A gente tem que criar um ambiente na fazenda de aprendizado, porque se não tiver isso, Clóvis, não adianta. Você põe a tecnologia e não tem as pessoas para poder usar, para poder tirar o melhor daquilo, não serve de nada, né? Legal. Como que você tem feito essa questão do ritual? Que é legal, o seu racional, ele é um racional muito legal de gestão, que é, ó, eu tenho 30% de eficiência na máquina, então o primeiro passo, você mediu, eu vejo o método acontecendo, né? Então você mediu, chegou a um ponto em que você percebeu que tem uma oportunidade, ou seja, eu tenho 30 e tem alguém que tem 60, e agora eu preciso avançar nisso. Como que tem funcionado isso, essa coisa do ritual da gestão, né? Que é decisão, acompanhamento, medida. Essa questão da eficiência operacional, a gente acompanha por 6 meses, né? Então, vamos acompanhar por 6 meses para ver um resultado. Agora que está saindo o resultado, a gente está acompanhando. Então, agora eu vou sentar junto com a equipe de gestão, né, da nossa fazenda e falar, bom, e aí, gente, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, eu acho que é uma conscientização da equipe. Mostrar os números para a equipe e falar, gente, olha, a gente está falhando nisso, nas fazendas, em média, é esse número, a gente precisa chegar lá. Então, tem que ser uma coisa construída junto com a equipe. Por quê? Não adianta ser de cima para baixo, porque a equipe não vai aceitar simplesmente e fazer as coisas, né? Então, acho que a gente precisa ter essa conversa, esse diálogo e criar soluções em conjunto, né? Então, isso que eu acho que é muito importante. Legal. Eu tenho uma crença de que o número, ele despersonifica um pouco a discussão. Sim. Então, assim, nós estamos discutindo isso aqui não é porque você é eficiente ou não, porque eu gosto ou não de você, porque nós temos um número que precisa melhorar. Sim. E isso traz todo mundo pro mesmo... Sim. Nós estamos buscando o número e não necessariamente o comportamento de alguém, né? Exatamente. Você não pode, da mesma forma que você não pode criticar a pessoa também não pode levar para o lado pessoal. Sim, né? O número é um número. É um número, e a questão é o trabalho, né? O trabalho que a gente está fazendo. Isso. Legal. Falando de pessoas, como que você tem feito a escolha das pessoas, um processo de seleção, quando eventualmente tem que trazer alguém? E o que são os comportamentos que você mais deseja no time e o que você não tolera? Tá. Eu acho que essa sua pergunta é muito interessante porque ela permeia a questão da cultura. Legal. Né? Então, quando eu entrei na fazenda, a gente não tinha nenhum mecanismo de gestão de pessoas. Aí, em 2023, a gente contratou uma consultoria que fez um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele apresentou que a gente estava com a maturidade muito baixa em gestão de pessoas. Então, essa consultoria elaborou para a gente a implementação dos subsistemas de RH dentro da fazenda. A gente conseguiu uma pessoa, né, interna para poder tocar esse projeto de implementação. A gente criou um manual de conduta. Então, lá tem tudo, né? O que a gente espera das pessoas, a nossa... visão, missão, valores, um pouco da estrutura. Que é essa clareza, né? Que é essa clareza. Então, assim, todo mundo que entra na fazenda recebe esse manual e ele já entende aquilo, né? Ah, tá, eu estou num lugar que eu acho que combina comigo, né? Porque se não tiver isso, não faz sentido, não vai durar que a muito. contratação precisa ser bilateral, né? Você contrata, mas mostra quem você é para ver se ele quer vir. Né? Exatamente, exatamente. Nesse manual a gente tem lá bem claramente o que a gente tolera e o que a gente não tolera, o que é inegociável, né? Legal. Então a questão isso é um pouco óbvio, assim, falta de respeito, questão de mentir, questão, né? Então é questão de caráter mesmo, né? E a gente precisa deixar isso claro, porque apesar de ser óbvio, né? A gente precisa dizer e mostrar que aquilo é o que a gente espera das pessoas. É legal porque é óbvio na sua organização. Mas, por exemplo, lá na quadrilha de ladrões, os valores são outros, né? Então, quais são os nossos valores aqui, né? Esse risco no chão aí. Né? Então, a gente busca muito uma equipe, assim, que esteja alinhada nessa questão da ética do trabalho, né? O meu pai, ele é uma pessoa que sempre gostou muito de... Não, gente, a gente tem que se esforçar, tem que fazer o melhor, tem que... Porque você concorda comigo que fazer bem ou fazer mais ou menos é o mesmo trabalho? É fazer, né? Você gasta mesmo tanto de horas, né? Então, assim, para que você vai fazer mais ou menos se você pode fazer bem? Então, acho que é esse tipo de filosofia que a gente gosta de ter lá na fazenda. E vai definindo cultura. Né? Vai definindo cultura. Porque eu falo assim, o caixa é o rei e a cultura é a rainha. Legal demais. Uma empresa. Muito bom, muito bom.
Você comentou na sua chegada, você buscou conhecimento, você falou que busca desenvolver o conhecimento da equipe. Como que tem sido isso, essa busca de subir o nível de conhecimento da empresa através da subida de conhecimento das pessoas? Sim, bom, até você tinha perguntado sobre recrutamento e seleção, né? Então, parte disso, né, Clóvis? A gente ter pessoas que entram na fazenda com esse espírito de aprendizado, né? Aí a gente teve também nessa gestão de pessoas, a gente montou a questão de treinamentos, né? Desenvolvimento das pessoas, mapeamos todos os cargos, né? Criamos uma estrutura de cargos e salários. Então, assim, o tratorista que ele entra no nível 1, ele tem um nível 2 para chegar, ele tem um nível 3. Então, acho que tudo isso faz parte da pessoa entender que ela pode melhorar, né? Aproveitar os recursos que a fazenda tá dando de treinamento, de desenvolvimento e chegar num outro patamar, né? Então, isso eu acho que é muito importante, porque às vezes a pessoa tá lá no nível e, gente, eu não vou sair disso mesmo. Tá então, vendo perspectiva, não né? tá vendo perspectiva, Eu tenho me encantado com isso, nas minhas andanças aí visitando as fazendas, eu tô fazendo muito mais isso, vendo a vida das pessoas melhorando, né? Quando a gente fala aqui do nosso podcast, a gente sempre fala sobre isso, né? Que riqueza produzida e distribuída melhora a vida de muita gente. Então a gente está pensando aqui desde o consumidor que consome um bom produto, o produtor que ganhou dinheiro e melhorou a vida dele e de sua família, mas também de toda a estrutura da equipe que está se dedicando ao processo. Como que tem sido isso? Você tem visto as pessoas prosperando, né? Essa coisa de ter uma perspectiva, essa coisa de agora ter uma fazenda que é uma empresa, porque antes não, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma fazenda. No dia que eu tenho uma fazenda que é uma empresa, eu tenho pessoas com perspectivas. Como que tem sido esse olhar e o que está acontecendo lá? Eu acho que lá, apesar da gente ter tudo bem organizado e estruturado, ainda na mentalidade das pessoas não está tão claro. Então, até isso foi uma coisa que a gente identificou, a questão da comunicação, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas estão lá, trabalham. É óbvio, assim, eu vou falar 90%, que sempre tem aqueles 10% que está naquela coisa, não gosto, não quero. Mas o 90% está lá, né? Está feliz, está trabalhando, está animado, quer produzir mais. Né? Agora, em época de colheita, principalmente, né? Até a nossa encarregada falou assim, gente, essa época é a época que vocês vão realizar seus sonhos, né? Então, vocês têm que correr atrás da produção. Então, acho que assim, é uma época que todo mundo realmente consegue ganhar mais dinheiro e realizar seus sonhos. Eu acho que é importante a gente entender a nossa responsabilidade nisso, né? Porque você tem um negócio e você é responsável pelo sucesso daquelas pessoas. Então, assim, de uma maneira ou de outra, a gente tenta sempre buscar isso, né? Como melhorar, como tentar oferecer condições boas de trabalho, um ambiente bom de trabalho também, mais positivo, né? Legal. Então, acho que isso faz toda a diferença. O pessoal mora na fazenda ou na cidade e tem ou não famílias? Eles moram na cidade. A maioria mora na cidade, são 2 cidades, Três Corações e São Bento Abade. A gente tem 2 famílias que moram lá na fazenda, né? Mas a maioria mora na cidade. Legal. E tem famílias trabalhando ou geralmente só um membro? Não, aí tem mãe, filho, marido, tem casais. Legal. Eu acho que... E as cidades são pequenas, né? Então, principalmente São Bento Abade é uma cidade muito restrita de mão de obra, né? Então, às vezes a gente tem 3 irmãos que trabalham lá, legal, né? Então, acho que é uma coisa bem, bem familiar mesmo. E muitas mulheres? Muitas mulheres. A gente faz questão de sempre ter mulheres, principalmente na parte administrativa e de gestão, a gente tem bastante mulheres também. No campo, a gente busca... Eu só não consegui ainda uma tratorista. Legal, mas desafio. É um bom desafio, a gente está buscando. Muito bom, muito bom. Queria te ouvir um pouco sobre o café. Como que é a sua visão do café no mundo? O que você está enxergando de futuro da cafeicultura em termos de mercado, de consumo? Quanto familiar você está com esses desafios? O café, eu digo assim que ele é um alimento, né? Uma bebida tão antiga que... Aí todo mundo fala, nossa, mas será que um dia vai ter fim o café? A gente estava até conversando sobre isso. Eu falei, talvez criem um café sintético, né? Não sei, uma bebida de café. Mas é diferente da experiência, né? De você... Depender de mim. Aquele cheirinho, né? Você coa ali na hora, é maravilhoso. Então, eu acho que assim...
eu acho que a China agora tá, né, dizem que está começando a tomar café, só que está começando a plantar também café, então a gente tem que ficar um pouco atento, porque a China, quando decide fazer alguma coisa, sai de baixo, né? Então, acho que assim, é um mercado que ele vai continuar existindo, né? É uma cultura que não é fácil de novos entrantes começarem, né? É muito exigente. O custo de entrada é muito alto. E é muito exigente tecnicamente, então, assim, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Então, acho que, assim, a gente tem que cuidar lá do nosso pedacinho, né? Que é o que eu digo, eu falo, olha, o mundo tá todo aí para todo mundo, mas a gente tem que cuidar do que é nosso, né? É olhar para o nosso e fazer bem feito. Legal. E você gosta de café? Nossa! Quando eu trabalho, eu faço uma jarra e fico o dia inteiro tomando. Aí no jantar eu também tomo, aí todo mundo. Mas você vai conseguir dormir? Eu falo, eu durmo com café, sem café, eu durmo do mesmo jeito. Tô em paz. Né? Tô em paz. E o que é a sua visão desse avanço que a gente tem visto de uma oferta maior de bons cafés? Como que você acha que essa organização está acontecendo para que a gente tenha cada vez mais café bom chegando na mesa do consumidor? Eu acho tão bacana porque não existe uma pessoa, Clóvis, que eu encontre, assim, a pessoa fala assim, nossa, eu tomei um café de verdade, não tem nada a ver com aquele café do supermercado, né? Aí todo mundo fala isso, eu falo, não, realmente, o que você toma é um café de verdade, que não é aquele bem torrado do supermercado. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas irem descobrindo, né, o café de verdade, café especial. Eu acho que tem muitas empresas hoje em dia que já estão vendendo pela internet, já estão disseminando bastante essa questão do produto. Então, eu acredito que seja um mercado bastante interessante. Agora vai ter um festival de café em São Paulo, né, na semana que vem, e isso colabora muito com a disseminação, né, do hábito de tomar um café bom. Então, eu acho que eu tenho boas expectativas em relação ao mercado interno. Legal. Acho que a gente está aprendendo a tomar café bem e a tendência é cada vez aumentar. E com as novas gerações também. Nós temos uma experiência no Reagro, porque a gente trouxe um café melhor e houve uma certa dúvida do pessoal que está acostumado com café mais torrado e tudo. E a gente colocou então uma garrafa de café gourmet e uma garrafa de café comum. Eram duas de comum para uma de gourmet. Agora nós já estamos com duas de gourmet para uma de comum. Já está mudando, seja, né? A fila está andando. Exatamente. Legal. Voltando lá na experiência com a consultoria, eu queria explorar um pouco um ponto que me passou batido aqui. Como que você tem feito esse processo de garantir que a execução aconteça? Tem um desafio, eu fui consultor no início da carreira e atuando diretamente como consultor e vivo a experiência da nossa consultoria. E existe uma coisa que eu acredito muito, que a consultoria ela é só um pedaço, ela é só uma ferramenta na mão do produtor, na mão da equipe e tudo, e que recomendação não executada é lixo, né? Não adiantou nada, né? Sim. Como que você tem visto, como você tem feito esse processo para que primeiro, as recomendações sejam adequadamente discutidas, para que seja a adesão de todos, e depois como que você acompanha para que ela de fato aconteça? Lá na nossa fazenda, a gente tem esse acompanhamento das visitas. Então, todo o planejamento, ele é feito junto com a equipe, né? Aí as recomendações, elas são feitas. O que eu faço para garantir que tudo aconteça no tempo que tem que acontecer? Eu sou responsável por compras, então a parte de insumos eu sempre compro com antecedência para poder ter um insumo ali na hora que, por exemplo, calcário e gesso é uma coisa muito difícil de chegar na fazenda, então a gente já começa a comprar antes para na hora da aplicação a gente já ter o material lá na fazenda, né? Então a gente é muito alinhado com a equipe, porque a gente tem o supervisor, a pessoa que é encarregada das operações também, eles têm que ter muito claro que isso é prioridade, né? Então, é muito mais uma questão de atitude, né, da equipe do que efetivamente falar, não, você fica lá em cima, né, cobrando, não sei o quê. É muito mais eles terem consciência de que isso é importante do que a gente ficar fazendo uma cobrança intensiva atrás, né? Da equipe se sentir dona daquela operação. Né? Isso. Não porque você pediu, porque houve uma determinação, mas que compreendeu a importância. Compreendeu a importância, exatamente. Legal. Você falou do calcário e gesso. Como vocês estão lidando com o solo aí como patrimônio, né? Como tem sido esse aprendizado de construir o solo como a grande base aí do sucesso?
Para a gente, ainda isso tudo é muito novo, né? A gente busca fazer todas as correções, né, de calcário, gesso, acidez. A gente faz as análises de solo anualmente, baseado nisso é feito toda a recomendação de adubação, de nutrição, né? Então, a gente respeita muito o que a consultoria nos orienta. E aí, em questão de plantio de braquiária, né, mix, a gente tem uma parceria muito boa com um cliente nosso, né? E eles nos fornecem sementes, eles estão nos orientando sempre sobre como melhorar o manejo do solo. Agora a gente entrou em parceria com eles num projeto para medir a emissão de carbono da nossa fazenda. Então, assim, a gente está se conscientizando desse processo e buscando sempre dentro do que é o formato da nossa fazenda, a gente aplicar todas as tecnologias que cabem lá. Porque, por exemplo, a gente não vai ter nunca árvore no meio do nosso cafezal, né? Porque é tudo mecanizado, então é uma coisa complicada. Mas todo o resto que a gente conseguir aplicar lá e realmente, se for uma coisa que vai nos ajudar a manter a saúde do solo, a gente vai fazer, com certeza. E é bom que é um processo de conscientização, né? E eu tenho visto com muito bons olhos que boa parte das práticas de sustentabilidade são boas do ponto de vista da produtividade e do resultado econômico. Isso. Então, assim, e lembrando sempre, eu tenho sempre falado isso, que um dos pilares da sustentabilidade é o econômico, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar para ter a sustentabilidade, inclusive econômica. Mas o que é muito legal é que quando a gente vai para essas coisas do solo, do respeito a essa questão da biologia do solo e tudo isso, o que a gente busca, do ponto de vista do que faz bem para o planeta, é também bom para o sistema de produção, né? Sim. Então isso é sinérgico. Queria te ouvir sobre a questão do negócio familiar, como que vocês lidam com essa governança, já que é um negócio de uma família inteira, que tem você como responsável na gestão, mas uma série de pessoas envolvidas, e como vocês estão olhando para a próxima etapa de sucessão, né? Já que vocês já fizeram estão com uma estabelecida, né? Sim. Como que vocês olham para o futuro? A gente começou esse processo na nossa família em 2023. Inclusive, a gente contratou, na época, a Reagro, que nos ajudou numa boa parte desse processo de governança. E assim, é um processo que não é fácil. Ele é muito dolorido, ele exige que a gente tenha muito alinhamento da família, né? Muita conversa, muita discussão. Então, assim, eu digo assim, que quem vai começar, que comece logo, né? Porque não é um processo fácil, mas é um processo que agora a gente está numa fase final, né? A gente está já estruturamos as holdings, já estamos quase na fase de doação de cotas. Então, assim, depois de 3 anos, né, que a gente está colhendo os resultados, é um processo difícil, complicado. E a partir de agora, com o protocolo assinado, com o acordo de sócios assinado, a gente vai começar aqueles rituais de reuniões, prestação de contas, com as sociedades já definidas, né? Então, é um processo que a gente vai iniciar agora, né? Porque até então, o meu pai também, ele não, gente, eu estou vivo até agora, né? O dinheiro é meu, é tudo meu, então, meu e da sua mãe, então a gente eu que cuido, né? Não tem nada que prestar conta para ninguém, né? Agora, a partir do momento que a gente já cria uma sociedade, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade. E todo mundo tem que acompanhar e entender o que está acontecendo, né? Porque a surpresa, ela não pode vir do nada, né? Claro. Boa ou ruim não pode vir do nada, né? E você sente que nesses 3 anos, né, vocês decidiram estruturar, organizar isso, você vai entrar uma fase nova agora, que é a governança sendo vivida após tudo isso estabelecido, né? Você acha que isso preparou vocês para um processo mais harmônico? Sim, sim. E assim, além de harmônico, um processo mais claro, né? Porque na época, quando a gente começou, a gente não tinha a menor noção de como ia ficar o desenho, né? Das sociedades, das propriedades. Então, assim, a gente era muito nebuloso. E agora já está tudo claro. Então, agora já com um protocolo assinado, acordo de sócios, todos esses documentos, eles regem, né? Toda a governança da família e da empresa. Então, acho que é muito bacana, porque agora a gente já tem tudo estruturado. Agora é questão de começar a fazer e seguir em frente. E é legal porque
as conversas difíceis foram feitas, né? E aí os combinados são feitos, né? O Mauro, que é quem lidera essa área do Reagro, ele fala que as discussões da relação negócio-família, elas são complexas porque envolvem relações amorosas, né? Sim. Relações muito íntimas, onde as pessoas têm muita liberdade de expressar o que sentem, né? E a necessidade de estruturar negócio, né? Não, e na família tudo aflora nesses momentos, né? Então é bastante delicado e é sempre bom você ter uma pessoa de fora para poder fazer essa, né, criar essa harmonia. Porque senão é muito difícil mesmo. Legal. E aí vocês estão olhando para uma lógica de perpetuidade de uma sucessão já de uma nova geração. Isso, então assim... Você já tem filhos adultos, né? Eu já tenho filhos, eles têm 19, 21 e 23 anos. Já tenho sobrinhos mais velhos que os meus filhos. E eu acho que assim, agora o grande desafio é... O meu pai é muito presente na fazenda ainda. Então, ele que comanda tudo, né? Eu estou lá como uma gestora e, ao mesmo tempo, eu já estou preparando o terreno para essa nova geração, né? Então, assim, pensando, como vai ser a forma deles interagirem na propriedade? Vão ser sócios, né? Vão participar de reunião de conselho? Como é que vai funcionar? Aí, nesse processo, eu estou organizando as informações. Então, o sistema tem que estar redondinho, a gente tem que ter condições de eles de São Paulo conseguirem ver como é que está rodando a operação, preparar a equipe para poder atender a demanda dessa nova geração, né? Então, acho que tudo isso é um processo que eu já estou pegando um bastão e, ao mesmo tempo, já estou entregando. Preparando o bastão. Então, já estou nessa fase, né? Porque realmente é um processo mesmo. Muito bom, muito bom. E o que é a visão de futuro? Vocês querem crescer? Para onde a fazenda vai? Olha, hoje em dia eu vejo assim, a nossa propriedade, ela é uma propriedade relativamente grande, tem bastante trabalho a ser feito lá ainda, né? Em termos de abrir áreas para café, de melhorar a pecuária, talvez crescer a parte das oliveiras. Então, a gente tem muito processo interno ainda para fazer. Então, o crescimento ele vai ser mais interno mesmo. Eu acho que a gente precisa focar muito no desenvolvimento da equipe, das competências da equipe, porque eu acho que isso é que vai fazer a diferença, né, no futuro. E agora também, na verdade, porque não adianta nada você ter uma equipe que não está preparada para as mudanças que vão acontecer. Então, acho que o nosso foco principal vai ser isso, vai ser a questão do desenvolvimento de pessoas e tentar explorar ao máximo a propriedade dentro dela mesma para a gente poder tirar mais recursos. Legal. Né? Você pensando num número mágico, olhando para o futuro, você enxerga a fazenda com quantos hectares de café e com que produtividade por hectare? Olha, eu acredito que a gente consegue chegar nos 400 hectares de café, né? A nossa produtividade recorde foi 50 sacas em 23, 24 e eu quero, assim, tentar manter no mínimo o nosso recorde, né? Legal. Agora a régua deu uma subidinha, então a gente tem que buscar para poder melhorar. Nisso a gente tem que fazer algumas renovações de lavoura, né? Mas aí tudo isso vai ser um projeto, um planejamento que a própria consultoria nos ajuda, né? A gente trabalha lá no curto prazo dos 15 dias, mas a gente trabalha nos 5 anos, né? Claro. Muito bom. O que você diria para alguém que está nos assistindo, que está trabalhando duro para ter uma fazenda lucrativa, que você acha que são os principais aspectos que essa pessoa deveria olhar? Bom, o aspecto número 1, eu acho que é ter os números nas mãos. Eu acho que se você não tiver informação, é muito difícil a tomada de decisão. E uma outra coisa que eu acho muito importante é você ter a equipe engajada no mesmo objetivo que vocês terem o mesmo propósito unificado, porque eu acho que se você tiver a equipe redonda, os números nas mãos, eu também acho que não pode ficar dando passo maior do que a perna. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente em fazenda, que demanda muito capital, então qualquer passo errado que você der pode acontecer uma tragédia, né? Então, acho que esses são os pontos principais, que eu acho, né? Que eu penso. Eu sou nova ainda no negócio de fazenda, mas eu imagino que sejam esses mesmo. Legal demais. Me chama a atenção que você falou de 3 pilares do que a gente chama de método da fazenda lucrativa. Super coerente com a nossa crença. Eu acho que você tocou pontos que são
na minha opinião, realmente decisivos. Sim. Eu não posso abrir mão, eu sempre faço isso. Me conta um livro que você recomendaria, 1 ou 2 livros que você recomendaria para mim e para os nossos ouvintes, né? Que você acha que foram livros importantes aí na sua trajetória. Bom, eu gosto muito de ler, né? Então, eu já li muito e nas viagens eu ouço muito, né? Livros e podcasts, mas agora eu estou lendo um muito interessante que se chama A Organização Sem Medo. Ele é um livro sobre segurança psicológica no ambiente do trabalho. Ele foi escrito por uma professora de Harvard, chama Amy Edmondson, e ela estuda esse assunto há 30 anos já. Então, ela coloca lá no livro a questão de como fazer com que esse ambiente de segurança psicológica se alie a um ambiente de altas expectativas para você criar um resultado bom para a empresa, né? E como você faz isso? Porque assim, você ter uma empresa com segurança psicológica não é assim, passar a mão na cabeça de todo mundo, aqui pode fazer o que quiser à vontade. Não, é você ter um nível de exigência alto e, ao mesmo tempo, você ter um ambiente de aprendizado em que as pessoas possam se expressar, possam dar sugestões, possam tirar dúvidas, sem ter aquela questão de, não, eu não vou perguntar, porque eu não posso, eu não tenho direito, né? Então, isso é uma coisa que... E agora, até por conta da NR1, né? A gente tem que pensar um pouco nisso, em como melhorar o ambiente de trabalho e deixar ele mais aberto e mais receptivo para sugestões e contribuições da equipe. Legal demais. O que é o seu grande sonho pessoal quando você olha a Beth cafeicultora? O que você acha daqui a 10 anos olhar e falar, nossa, foi show? Eu imagino assim que eu me imagino na propriedade, né? Eu até já comentei com meu marido, eu falei, olha, acho que um dia a gente vai ter que morar lá, né? Já estou preparando ele psicologicamente para isso. E eu me imagino lá, direto, trabalhando, né? Com um apartamentinho em São Paulo, que eu não posso abrir mão de vir para São Paulo respirar um pouquinho de poluição. E eu quero que assim, a equipe esteja feliz, trabalhando, produtiva, e que a gente seja uma fazenda de referência mesmo, com excelência, né? Eu acho que a excelência, para mim, é um parâmetro muito importante nos negócios. Maravilha. Bom, eu queria te agradecer muito, foi um prazer te ouvir, um prazer a gente ter a oportunidade de estar junto com você lá no empreendimento. Conte conosco e que a gente possa construir sucesso e que sejam atitudes boas para o negócio, para as pessoas envolvidas, para os consumidores que vão beber o café bom lá na ponta. Enfim, muito obrigado, foi um prazer te ouvir, desejo muito, muito sucesso lá no empreendimento. Eu que agradeço. Conosco, né? Eu que agradeço, e que daqui 10, 20 anos a gente esteja juntos ainda lá, né? Se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e não deixe de nos seguir no Spotify ou no YouTube. Fazenda Lucrativa, vamos trazendo experiências de pessoas que, como a Beth, estão vivendo o desafio vida real, pé no chão lá, fazendo uma fazenda dar certo com técnica, método, dedicação e muita paixão pelo que faz. Obrigado, gente. Espero estar com vocês em breve novamente. Não deixem de nos ouvir e de encaminhar para os seus amigos. Um forte abraço.